vamos dar início. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, nós vamos fazer uma breve apresentação dos trabalhos, autores e apresentadores, mas uma breve mesmo. E depois nós vamos abrir para as perguntas. Cada bloco vai ter em torno de 35 minutos, tá? O Renan e o Yuri estão aqui para ajudar também. Então, por favor, quem quiser fazer perguntas, façam no chat, deixe escrito aí para o Renan, para o Yuri conseguir também ajudar. Eventualmente, nós podemos abrir o microfone também e fazer algumas intervenções, algumas perguntas também, tá? Mas é que a gente tem que ficar dentro do tempo, então é melhor a gente colocar as perguntas no chat para eles poderem organizar, tá bom? Então, o primeiro trabalho é o 3559, proposta de nova metodologia de ensino para a área de manufatura no curso de engenharia mecânica. Os autores sou eu, Luciana Montanari, o professor Alessandro Roger Rodrigues e o professor Arthur José Vieira Porto. Nós três somos do Departamento de Engenharia Mecânica, né? Então, a proposta desse trabalho é mudar as disciplinas da área de manufatura. Hoje nós temos, são 5 disciplinas que nós temos atualmente, tem um número excessivo de créditos e uma sobreposição de conteúdo muito grande. Além disso, o enfoque do ensino, o aluno, na verdade, ele só vai conseguir entender os processos, como fabricar uma peça, depois que ele faz a sexta disciplina. Porque ele vai ter uma aprendizagem toda fragmentada, e isso não é legal. A proposta desse trabalho é justamente não fazer essa fragmentação na hora de ensinar e aprender. É com que o aluno faça na primeira disciplina, ele já entenda como fabricar uma peça, né? Já percebe todos os processos, não vai ser um processo de usinagem num semestre, de conformação no outro semestre. É como fazer uma peça. Se naquela peça tiver um processo de conformação e usinagem, ele vai ter que entender do processo, usando novas metodologias de ensino e novas metodologias de avaliação, tá bom? Então, essa é a proposta do meu trabalho, que eu faço parte, né? O segundo trabalho desse bloco é o 3635. São as atividades discentes na pandemia. Estudo de caso em um pequeno grupo na Universidade Federal de Ouro Preto. O apresentador é o Iago, e os autores são Iago Costa Roberto, Flávio Henrique Cal Júnior, João Vitor Calburger, Fabiana Ramos Andrade Serra. Por favor, Iago, pode falar brevemente sobre o seu trabalho. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Nosso trabalho ele foi desenvolvido, né, através de temas que foram propostos pelo professor em sala de aula, uma disciplina chamada Comunicação Expressal, na qual tem o intuito de desenvolver habilidades dos alunos no desenvolvimento de artigos e apresentação. E o tema escolhido do nosso grupo, né, naquele momento, era um assunto bem discutido ao redor do mundo, para muitos naquela época, porque a gente propôs o nosso trabalho no começo da pandemia, e opiniões eram bastante divididas, e são até hoje, né, a respeito das atividades de ciência à distância, né, de divergências a respeito da eficácia do ensino à distância, né, dividem opiniões entre alunos e professores, e assim a gente se pôs à disposição, né, para saber de forma mais aprofundada sobre a opinião dos alunos na nossa universidade. A nossa pesquisa foi feita através de questionários dentro do Google Forms e enviamos em grupos de alunos no WhatsApp, né? E dentro de nossas análises, a gente pôde perceber também que muitos não se sentiam à vontade com as aulas online, né? Por exemplo, um total de 45,7% dentro de nossas pesquisas avaliaram o ensino online com eficácia média, né, dentro do campo do questionário que a gente fez. E tivemos, né, um empate, 19,6%, entre avaliações de bom ou ruim para o ensino à distância. E só a minoria, né, falou que achou o ensino à distância, avaliou ele como ótimo. E, além disso,
a gente propôs no campo discursivo questionários e a gente pôde tirar alguns pontos negativos e positivos também a respeito do ensino à distância, como, por exemplo, uma maior flexibilidade de horários, né, para manter planos de estudos, possibilidade de rever a matéria nas gravações das aulas, né, no caso de professores, ter uma maior comodidade em bancas de TCC, né, pelo fato de não precisarem deslocar de outras cidades ou até estados, e sendo possível participar à distância mesmo. E aspectos negativos, como dificuldade para sanar dúvidas em cada disciplina regidas assincronamente, até mesmo a dificuldade em concentração, em alguns casos, né, devido à gama de entretenimento que a gente tem disponível ao redor. E por último, né, que a gente pôde tirar de conclusão com a realização do nosso artigo, nosso trabalho, que apesar de não ter sido a temática principal da pesquisa, né, e é que o ensino à distância, né, ele foi e está sendo oportunidade para o desenvolvimento de ferramentas online, visto que o distanciamento social, né, ele forçou a utilização delas por parte de professores e alunos, né, sendo possível a melhoria de setores comunicativos, né, poderão auxiliar nos afazeres acadêmicos futuramente, né, visto que o cenário educacional está se modificando cada vez mais, né, e a tecnologia vem se tornando uma aliada no processo de ensino e aprendizagem. E foi basicamente isso. Ah, muito obrigada, Iago. Bacana. Agora nós temos a apresentação, então, do trabalho 3637, construção de um protótipo de túnel de vento e avaliação da utilização de equipamentos para aulas práticas de mecânica dos fluidos. O apresentador é o Arthur Gomes da Silva Vilaronga, ele está aí agora, né, Arthur, você chegou. Os autores do trabalho são Arthur Gomes da Silva Vilaronga, Igor Melo Guimarães, Renata Velasquez Menezes, Williane Lustosa Vieira. Arthur, você pode falar brevemente sobre o trabalho de vocês? Pequeno relato? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, o nosso trabalho ele consistiu em avaliar de que forma que a utilização deste protótipo, deste equipamento, poderia minimizar a evasão da disciplina de mecânica dos fluidos, que de um modo geral é considerada pelos egressos uma componente curricular bastante complexa. Então, o nosso objetivo, na verdade, foi tornar as aulas menos expositivas e mais lúdicas, para que os alunos eles pudessem conciliar melhor os conceitos da disciplina de mecânica dos fluidos. Então, o nosso trabalho ele partiu de uma pesquisa, de um questionário que foi elaborado e distribuído para os alunos que estavam cursando a disciplina no semestre vigente, para que eles pudessem avaliar se eles consideravam importante ou não a utilização destes equipamentos na disciplina de mecânica dos fluidos e de que forma que eles achavam que isso iria contribuir para a melhor aprendizagem deles. Então, o nosso trabalho, ele basicamente concluiu que foi praticamente unânime entre os discentes a importância de aulas mais práticas e menos expositivas, e nós percebemos que isso também está convergindo com o perfil de engenheiro que é defendido pelo Ministério da Educação nas últimas diretrizes que foram estabelecidas, que é um perfil mais instigador, mais pesquisador. Então, o que nós quisemos, na verdade, foi destacar a importância dos discentes de utilizarem abordagens mais práticas, de metodologias mais ativas, tirando o professor como detentor do conhecimento e passando a ser mais um mediador mesmo. Então, basicamente, Bacana. nosso trabalho se tratou disso. Muito bacana, Arthur. Muito obrigada. Então, agora vamos ouvir o trabalho, né, sobre o trabalho 3652, Sistema de Monitoramento de Temperatura, Umidade e Luminosidade para uso em pequenas plantações do sertão paraibano.
O apresentador é o Natael Cruz de Souza, e os autores são Natanael Cruz de Souza, José Diego Ferreira da Silva, Tamires da Silva Evangelista, Michele Ferreira Leite e Daniel Dias dos Santos. Por favor, pode falar, Natanael. Só um segundo, por favor, que eu acho que... Dá para ver minha câmera? Não, estou só te ouvindo. Então eu acho que não funcionou para Sem problema. Olá, como você já falou, meu nome é Natanael, eu sou estudante de física na UEPB Campus Patos e também fui estudante técnico em eletrotécnica no IFPB Campus Patos, o qual proporcionou a possibilidade de fazer esse trabalho. O dado artigo é o sistema de monitoramento de temperatura, umidade e luminosidade para uso em pequenas plantações sertão paraibano. E então, esse projeto teve como principal propósito ajudar os agricultores de baixa renda, com um sistema que fosse de baixo custo e que possibilitasse ter melhor controle de suas plantações. Mas também outro foco que percebemos desse projeto foi que ele proporcionou aprendizagem baseada em problemas, ou ABP, como a gente chama. Só a prova viva que foi bastante, como é que eu posso dizer? Foi bastante útil para o meu aprendizado esse tipo de ensino, porque eu tinha objetivos que eu podia concluí-los e eu tinha que estudar para conseguir concluir aqueles objetivos. Então, eu aprendi muito sobre Arduino, aprendi muito sobre como todas aquelas partes eletrônicas se comunicavam e podiam fornecer esses dados. Bem, o nosso projeto não está todo completo, pois ainda falta muitos ajustes no código, na eletrônica do projeto, e também facilitar mais ainda o uso, né, para os agricultores. Mas com a conclusão a gente percebeu que é muito útil para que os agricultores do sertão possam utilizar esse projeto, esse protótipo, pois é de baixo custo e eles necessitam para ter um melhor controle das suas plantações. Muito obrigada, Natanael. Então, agora nós tivemos a apresentação dos 4 trabalhos desse bloco, né? Então, agora passamos para as perguntas sobre esses trabalhos, para discutirmos esses 4 trabalhos. Renan, Yuri, alguém tem alguma pergunta? Se quiser escrever Não temos no chat. perguntas no chat ainda. Não temos perguntas no chat. Agora tem. Temos, muito bem. Vou fazer aqui, então, a leitura da pergunta do professor Ademar. Boa tarde, pessoal. Em geral, para todos os participantes dessa sessão técnica, poderiam passar um relato atual em cada curso e instituição, como estão as atividades remotas de acordo com os trabalhos apresentados? Em um provável retorno às atividades presenciais, o que vocês enxergam como ações que serão utilizadas e outras que não poderão ser adotadas? Por que não deu certo, de fato? Reticências. Pergunta aqui o questionamento do professor Ademar. Alguém quer responder? Eu posso responder, então, assim, falando da minha experiência. Não, pode falar, Natanael, depois eu Mas é falo. mais experiente que a professora, assim. Não, Mas fica à como falou, vontade. eu percebo que, assim, com o EAD, ou a educação à distância, assim, como foi muito abruptamente essa transição, né, foi muito do nada, eu percebi que ocorreu muito desespero da parte dos alunos e também, com o passar do tempo, muito desânimo, porque você está em casa, você tem esse momento de paz, né, digamos assim, e você tem muitas distrações que podem acarretar em não aprender o conteúdo da maneira correta. E em sala de aula você consegue focar, e mesmo que não consiga focar, você vai, um momento, perceber que você está no ambiente escolar e vai conseguir ter aquelas distrações que normalmente tem, como rede social e tal, não vai ter naquele ambiente. Então, para mim, o complicado é isso, eu não consigo me concentrar de maneira correta para estudar. Muito obrigada, Natanael. Eu vou falar sobre a posição da USP, né? Nós continuamos de forma remota.
ainda, e com relação a esse trabalho específico, nós tínhamos tido uma experiência antes da pandemia, e durante a pandemia nós vimos que algumas coisas não funcionavam mesmo, né? Principalmente porque estava à distância, né? Então, por exemplo, quando eu falo no artigo que que essas disciplinas elas são monótonas para os alunos, com a pandemia nós percebemos mais ainda, né? Porque a falta de interação, então foi muito difícil, né? Então a gente percebeu que realmente nós temos que mudar. Se era ruim, ficou pior com a pandemia. Essas disciplinas, esse grupo de disciplinas. E o que nós fizemos, já experimentamos e vimos que vai funcionar, são a questão de laboratórios, né? Então, nós fizemos alguns vídeos mostrando as práticas, fizemos alguns vídeos com interação dos alunos, né? Então, o professor estava ali falando, tinha o operador da máquina e aquilo era transmitido ao vivo, então o aluno podia fazer interação, tinha uma câmera voltada na peça e uma câmera voltada para o técnico, então podia fazer essa interação, perguntar o que está acontecendo, se aumentar a velocidade, o que vai acontecer. Então, isso nós vimos que funcionou. Então, essa prática nós vamos adotar na instituição de ensino. E o que nós temos que abolir realmente é essa aula expositiva, mostrando só figuras e gráficos. Tá? Não sei se eu respondi bem. O José Belo Torres, ele quer fazer uma pergunta ou na forma oral. Eu acho que pode abrir o microfone, se alguém, né, pessoal do apoio puder, né, o Claro, pode pessoal abrir. pode Professora, abrir. antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de comentar sobre Claro, o Arthur. questionamento que foi feito. Eu acho que esse momento que nós estamos passando, ele serviu também para enfatizar justamente o que foi o objetivo do meu trabalho, a importância do amadurecimento e da consciência do aluno de que, na verdade, o conhecimento é parte dele. Eu acho que após esse momento de pandemia, vai ficar cada vez mais evidente de que o professor ele serve apenas para mediar o conhecimento e não como detentor ou como responsável para poder responsável por aquela aprendizagem. Então, eu acho que esse momento de pandemia também serviu para destacar isso. Muito obrigada, Arthur. Desculpa, viu? Não me perguntei se os outros apresentadores queriam também comentar sobre essa questão. Desculpa. Fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Ari. Eu gostaria de fazer de comentar sobre essa questão. Eu sou aluno do curso de Engenharia da Produção da Univesp. E a Univesp ela é a quarta universidade do estado de São Paulo. E ela tem um formato, a concepção do curso, ele já é um formato à distância, um formato EAD. Na Univesp, durante esse período de pandemia, nós necessitamos fazer algumas adaptações, principalmente na questão das avaliações, porque elas eram feitas de forma presencial e foi necessário serem realizadas de maneira à distância, de maneira online. Porém, a Univesp ela tem tido algumas iniciativas que têm dado muito resultado, e aí, como aluno, eu posso citar uma, por exemplo, que é a integração a Univesp ela tem um curso de especialização em educação à distância, que mestrandos e doutorandos das universidades estaduais participam dessa especialização, e parte das atividades práticas deles é justamente fazer a tutoria nossa, dos alunos de graduação. Então, a gente acompanha todo o material gravado, nas aulas, e isso exige também um estudo autônomo nosso muito grande, porém nós temos encontros semanais, quinzenais,
com esses professores tutores, que eles vêm fazendo, isso ajuda muito no nosso desenvolvimento. Muito bacana, Ari. Vocês realmente estavam preparados para esse. Vocês fazem EAD já, né? Nós não fazíamos, Sim, não fazemos, né? Na verdade, né? sim, o nosso curso, ele ainda assim, nesse período, ele sofreu algumas adaptações. Nós fizemos algumas adaptações, principalmente nas atividades práticas, que até uma das atividades práticas é o objeto do artigo dessa sala, que é um projeto integrador, mas eu acredito que o grande um fator muito importante foi essa integração que a Univesp fez da especialização em educação à distância, dos mestrandos e doutorandos, dessa pós-graduação dela, justamente com a gente, os alunos de graduação. Isso deixou mais estreito o relacionamento do aluno com a universidade. Obrigada. Vamos abrir a pergunta do José, professora? Claro, o Renan. Então vamos lá, José. Qual que é a sua pergunta para a gente? Pode abrir o áudio. Eu acho que o José saiu. José saiu. Oh. Pelo menos não estou vendo o nome dele, não. José aparentemente deixou a reunião. Isso. Então, já que eu abri o meu, vou perguntar a Luciana. Luciana, no teu trabalho, a confecção das peças, né, que você focaram, no caso, na confecção, e veio apenas na parte do ensino específico das máquinas da manufatura. No caso da confecção, agora, nesse período também, já que está todo mundo falando do período de pandemia, né, ficou quase o foco da reunião ficou esse, como vocês estavam fazendo? Porque vocês faziam remotamente ou estavam tendo para o laboratório, estavam tendo alguma aula presencial? Não, nós não chegamos a ter nada presencial, não. O mais próximo que nós chegamos disso foi quando fazendo a fabricação mesmo, naquele momento, os alunos assistindo e fazendo a transmissão online, né? Então, Tá. estava Ok. fazendo a usinagem, a câmera estava ali voltada para o técnico. Quando a gente ia fazer com algumas pessoas, aí a pandemia ficou, né, de novo muito ruim, então a gente não teve oportunidade de fazer presencial. Algumas coisas assim que a gente vê, tem que olhar como vantagens assim que a gente pode tirar de aprendizado da pandemia, eu acho que pode usar para o resto da vida, né? Assim, seguir usando essas metodologias não só na pandemia, né? Então, por exemplo, tem uma disciplina que era laboratório de eletrônica, por exemplo, e a gente estava fazendo isso também, filmando uma pessoa montando um laboratório, montando com protoboard, os componentes, transistores, resistores, montando lá, botando o sinal de gerador de sinal, a fonte, alimentando tudinho, montando isso com a câmera filmando, uma boa iluminação e transmitindo isso daí. E isso a gente vai estar vendo que vai aproveitar isso, mesmo com a volta do presencial, para os alunos já verem previamente de como deve ser a montagem e tal. Então, nos dias das aulas, nas próximas aulas, os alunos a gente só simplesmente manda quais vão ser as atividades e os alunos vão para o laboratório, no horário que melhor convier para ele, faz a prática, porque toda a parte da instrução, ele já vai ter que, tudo isso que vai ficar gravado, a gente pretende continuar utilizando, né? Também para ao longo do resto do curso, assim, lógico, atualizando quando precisar, mas a gente pretende manter essas coisas gravadas em uso, para otimizar o tempo agora, né? Eu concordo com você. Muito que a gente já fez, podemos aproveitar agora, né? Isso, devemos, né? Concordo, devemos. Você tem razão. Mais alguma pergunta? Tem, Renan, Yuri? Tem pergunta? Aparentemente não. Eu tenho uma pergunta para você, professora Luciana. Para mim? Então, da proposta que vocês tiveram, é bem interessante, acho que vocês trouxeram vários conceitos muito, muito alinhado a essa expectativa que a gente tem da discussão das metodologias ativas, da substituição como você muito bem apresentou, a substituição desse formato expositivo, oral, do professor ali explicando determinadas coisas, associando conteúdos.
Mas uma coisa que eu acho que a gente ainda está tentando aprender em como sintetizar, e eu queria que você trouxesse a experiência de vocês, é como que essa experiência ela produz lá no futuro um avanço na formação do profissional que vocês estão tentando formar. O que vocês esperam, para além do resultado das disciplinas, que isso contribua na formação deles? Eu acho assim, é você pensar como um todo, né? Eu acho que é isso que falta para o nosso aluno aqui nessas disciplinas, né? Ele pensa de forma muito segmentada. E aí o problema, quando ele vem de fora, né? Quando se apresenta um problema, o problema não vem segmentado. O problema fala assim, olha, faça isso, né? Nós temos que fazer isso. E aí, se a gente sempre, como o aluno tem esse pensamento todo compartimentado, eu acho que fica mais difícil para fazer. Claro que depois, com o tempo, ele vai aprender, ele vai criar essa competência, mas seria muito mais rápido se ele seria muito melhor se ele criasse essa competência já durante a graduação, né? Que eu acho que onde vai refletir? Isso vai refletir depois nas outras coisas que ele pode aprender depois, né? Se ele já aprendeu isso, ele pode avançar no conhecimento, que eu acho que isso é a função da universidade, desenvolver essa competência, né? Que ela está declarada lá no perfil do egresso, então eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? Então eu acho que é isso, né? Só vai dar uma acelerada depois, porque eu acho que o aluno é capaz depois de aprender, fazer essa junção desses conhecimentos sozinho, como assim todo mundo está fazendo até hoje, né? Mas eu acho que a universidade vai acelerar só. Acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu respondi, Renan, de acordo com o que você... Respondeu, com certeza. Acho que é mais para trazer essa discussão da nossa sessão, porque legal, o legal do Cobenja a gente está passando por essas experiências, assim, muita gente trazendo as experiências, a gente tentando aprender como lidar ainda com esses desafios da formação desse novo profissional. E aí é super bacana esses exemplos que todo mundo trouxe, inclusive o seu, da gente refletir como que ela ataca um ponto específico, né? E daí é bem bacana isso da integralização e o pensamento complexo. Acho super, super interessante. Não temos mais perguntas no chat. Só um adendo. Esse pensamento Diga, Rafael. segmentado que a Luciana falou, eu acredito que vem desde dos séculos passados, né? Desde a administração, como chão de fábrica lá, que tentava pegar o todo e segmentar tudo. Eu acredito que vem dali, então está bem estruturado na sociedade. Eu concordo com você, tá bem estruturada na sociedade, nós temos que quebrar esse paradigma, né? Nós temos que enxergar o trabalho aí, né? A aprendizagem como um todo, o processo como um todo, né? Eu tenho uma pergunta para o Iago, o trabalho dele sobre as atividades discentes na pandemia. Iago, vocês falaram de eficiência, acho que ao tratar de educação e processo educacional e formação profissional, é uma discussão importante, né? E eu acho que está colocado um grande questionamento sobre o quanto esse período pandêmico de ensino remoto, ensino à distância, o quanto que ele teve uma quebra na formação profissional de alguns... dessa população que estava no ensino superior nesse momento. Mas aí vocês falam, né, eu queria entender um pouco mais quais índices ou demarcadores que vocês trabalharam na pesquisa, quando vocês fizeram essa pesquisa de opinião que vocês levantaram. Então, como que vocês apresentaram para as pessoas essa ideia de eficiência? O que vocês queriam tirar das pessoas enquanto informações? Quais são essas referências que vocês colocaram para conseguir levantar a opinião das pessoas a respeito disso? Então, as referências a gente mesmo propôs, né, entre a gente do grupo, e a gente queria saber como as pessoas estavam se sentindo, né, em relação, porque foi igual já foi falado, né, foi algo novo, pegou todo mundo de surpresa, né, muitos professores não estavam totalmente capacitados para desenvolver disciplinas, e a gente queria saber como estava a execução dos alunos, né, em relação a ser algo totalmente novo, e em questão de autonomia também, né, fica mais difícil, como foi falado aqui,
ter uma autonomia, assim, igual, por exemplo, foi citado em questões de disciplinas assíncronas, né? Então, é basicamente isso, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é Eu isso. acho que sim. Acho que sim. Temos Então, mais perguntinhas? eu gostaria de fazer uma pergunta, em geral, para todos. Como o assunto aqui principal está sendo pandemia, e o trabalho 3635 foi e citou sobre deficiências, dificuldades em comunicação e sanar dúvidas dos alunos, o que vocês pensam como uma solução para isso? Para conseguir sanar as dúvidas do aluno quando eles precisam? Para todo mundo, Yuri? Para todo mundo, aberto a todos. Para sanar dúvidas dos alunos, ó, o que funcionou muito bem comigo nesse período de pandemia, como professora, foi ter alunos monitores ajudando, né? Então, o que aconteceu, né? Os alunos tinham dúvidas, eles perguntavam para esses alunos monitores diretamente. Então, o canal é mais fácil de aluno para aluno, né? Ele manda o WhatsApp, para mim fica mais reticente mandar alguma coisa à noite ou no fim de semana, que é naquele momento que ele tem dúvida. Então, esse processo, ficou muito claro, assim, que houve mas isso eles já faziam quando era presencialmente, né? Porque tem aquela troca ali, o aluno comunicando com o outro, né? Tá no mesmo ambiente, eles se encontravam e faziam ali. Mas agora funcionou muito bem a troca tendo monitores, eu achei. Essa é a minha opinião. Inclusive, eu gostaria de completar. Eu acho que seria interessante coordenar tanto a utilização dos monitores, como, por exemplo, a professora de Física Experimental Básica fez no meu ensino, na UFMG. Ela criou um grupo de WhatsApp, então ela estava ali no grupo de WhatsApp disposta a responder durante o horário de trabalho dela. E aquilo era muito eficiente, porque quando a gente tinha alguma dúvida que nenhum outro aluno conseguia sanar, a gente ia diretamente nela, lá no grupo, e ela podia responder. No privado também, ela tinha um telefone para isso. Então, acho que também é muito interessante essa solução. Aliar as duas. Ah, verdade, Yuri. Muito obrigada pela sugestão. Vou aderir. Tem mais alguma pergunta? Aqui no chat, não. Eu tenho uma curiosidade sobre o túnel de vento que vocês fizeram. O pessoal tá aí do túnel de vento? Estou sim, professora. Tá? Vocês chegaram a medir velocidade, essas coisas? Deu para fazer alguma coisa ou não? Porque eu vi que eu achei muito legal o trabalho, né? Porque eu acho que é isso mesmo. Ó, o interesse das pessoas, né, fica maior quando a gente faz alguma atividade prática. Só de você se envolver, fazer isso, tenho certeza que você aprendeu muita coisa de mecânica dos fluidos. Mas vocês conseguiram medir alguma coisa ou falou assim, ó, a gente só fez essa carcaça aqui mesmo e colocou um ventilador e pronto. Como que foi? Então, foi basicamente isso mesmo. Nós não chegamos a medir para definir os parâmetros, porque a nossa proposta era utilizar, colocar os alunos justamente para utilizar, para poder eles verificarem todos esses parâmetros. Só que nós não tivemos tempo hábil para isso. A nosso objetivo era Entendi. justamente esse mesmo, a gente fazer inicialmente um questionário no início da disciplina, por exemplo, e aí a professora, que era a nossa professora orientadora, que era da professora da disciplina e também uma das autoras do trabalho, ela iria aplicar esse questionário novamente ao final da disciplina, para verificar de fato como é que o que os alunos acharam da utilização, como isso contribuiu para a compreensão deles na disciplina. Só que, infelizmente, nós não tivemos tempo hábil para isso. Aí tivemos Ah, que mudar um pouquinho os nossos objetivos do nosso trabalho, mas ele ficou à disposição no laboratório da instituição para que os alunos posteriormente pudessem até propor algumas melhorias de otimização do equipamento para que de fato ele fosse algo realmente bastante útil. ah, muito obrigada. Eu gostei Nada. bastante. Eu também gostei bastante do trabalho que vocês, pessoal da Paraíba, fez, né? É, eu acho que essa ideia de
montar alguma coisa, fazer algum experimento de engenharia associado àquele meio que se vive, é muito fácil para a gente aprender, né? Assim, né? Você associando a sua experiência, né? O que você já conhece com os novos conhecimentos, eu acho muito bacana e aplicar lá naquele local. Mas vocês chegaram a fazer alguma coisa em loco, assim, ou só foi no laboratório? Porque pelas fotos, lá pelas imagens, eu pensei só em laboratórios. Conseguiram fazer alguma coisa no local? Tipo, eu moro no assentamento, então eu apliquei o projeto aqui no outro hortinho que tinha, mas não foi por muito tempo, porque por causa daqueles erros lá de medições e tal. Então, a gente aplicou, só que não foi como esperado, entendeu? Nessa parte de aplicar em área. Mas Ah, no laboratório e com a estufa lá criada, ele se mostrou bem eficaz. Só com ah, aqueles errinhos, assim, sabe? que bacana. E aí vocês vão colocar isso dentro de um invólucro? Como que é? Porque Sim, por causa de tempo, essas coisas. então, como continuação, né, daí para a gente íamos corrigir esses erros assim, também aplicar medições, tipo, comparar com a realidade, sabe? Aham. Com outros sensores e tal. E colocar isso numa casezinha fosse fácil de transportar, que tivesse uma bateria, que simplesmente o agricultor chegasse e aplicasse lá no seu ambiente, aplicasse, sei lá, os componentes que ele queria acionar e deixasse lá pelo tempo determinado, sabe? Ah, entendi. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. É, Prof, vamos passar para a próxima sessão? vamos. Muito obrigada, Renan, por falar, por avisar. Então, vamos agora fazer o bloco 2, né? Iniciar o bloco 2. Nós temos 4 trabalhos. Os apresentadores dos trabalhos estão aí? Do 3656, 3665, 3691, 3707. 3665. 3707. Ok. 3656 está presente. O Marcílio também. E o Ari também, né? Então, o primeiro trabalho é o 3656, o uso de realidade virtual e laboratórios virtuais no ensino de engenharia, uma revisão bibliográfica. O apresentador é o Pedro Wallace Taveiros das Chagas e o Slaine Souza Alves. Os nomes dos autores são Diana Maria Pereira Caires, Matheus Felipe Marques de Oliveira, Pedro Wallace Taveiros das Chagas, o Slaine Souza Alves. Por favor, falar brevemente sobre o trabalho, uns 2 minutinhos. Primeiramente, boa tarde a todos. Somos discentes da Universidade Federal de Alagoas e, além disso, participamos também do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil. O nosso trabalho tinha o objetivo de promover uma discussão acerca sobre o uso de laboratórios virtuais. E, com isso, a gente primeiro fez essa revisão, embasamos em alguns artigos para escrevê-la e focamos mais nos trabalhos que foram realizados no período de 2020 e 2021, na situação pandêmica. Pois, devido na nossa instituição, sentimos a carência nas aulas práticas, onde as aulas deixaram de ser práticas e se tornaram mais expositivas. E caso o Slaine queira me complementar, eu acabei por aqui. Tranquilo, Pedro? Acho que é isso. Então, convidamos o Marcílio para fazer a fala do trabalho dele, rádios definidos por softwares. Marcílio? Ok, obrigado. Estão me ouvindo? Sim. 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 Beleza. Também tentei abrir a câmera para não fazer que nem nossos alunos em geral, que eu partilho do sentimento de solidão enquanto estamos nas aulas. Bem, o trabalho que a gente submeteu, certo? A ideia é tentar diminuir a evasão nos cursos através de termos mais aulas práticas no curso do caso de eletrônica, aqui da Universidade de Pernambuco.
Então, no curso, nós fizemos, eu estava observando que investimentos em laboratórios, tanto para a criação de novos laboratórios, como para a manutenção deles, tem caído muito. Nas últimas décadas, caiu mais da metade do valor do investimento que tinha. Então, tendo no trabalho lá os dados, e isso, lógico, complica, né? Então é difícil ter laboratórios específicos para cada disciplina, mas tem tanta coisa legal que pode ser vista nas disciplinas e a gente tenta fazer mais laboratórios sem verba e quase impossível. E aí o que é que a gente está tentando fazer? Como a gente teve um projeto aprovado, porque, como eu sempre falo para os alunos aqui, quem é aluno de iniciação científica tem, em geral, mais acesso a material de ponta, porque a gente aprova um edital em algum órgão de fomento, consegue montar um laboratório, e os alunos de iniciação científica usam aqueles equipamentos, mas os alunos, em geral, não conseguem usar aquilo ali. Então, a gente está, agora, o projeto vai acabar agora em fevereiro do ano que vem, e a gente quer pegar esses equipamentos que a gente usou no projeto e criar um laboratório para os alunos da área de telecomunicações. O curso é de eletrônica, mas para as disciplinas de telecomunicações do curso. O laboratório que a gente tinha, o projeto que a gente aprovou, era um projeto que tratava de comunicação veicular. Então, a gente está usando rádio definido por software para fazer comunicação veicular, que aí vai medir, vai ter os sensores pegando do barramento do carro, barramento CAN, barramento LIN, pegando informações, mais o GPS que tem no carro, essas coisas, fazendo pacote e enviando o broadcast para os carros ao redor para evitar colisões e tal. Mas isso não é o foco do que a gente está propondo aqui. O que a gente está fazendo é justamente esses rádios que a gente usou, que foram aprovados para esse projeto, usá-los para aulas, para criar um laboratório de telecomunicações para o curso de eletrônica, que nós não temos um específico para telecomunicações. Nós temos um laboratório de eletrônica, que osciloscópio, essas coisas em geral, mas rádios, transmissores, antenas, tal, nós não temos um laboratório assim. Lá na universidade também tem um curso de telecomunicações, então também tem um laboratório dele lá. Mas o curso de eletrônica em si não tem um laboratório específico, a gente usa o do outro. Mas dessa maneira a gente vai conseguir. E a gente viu que não é caro, porque usando esse tipo o rádio definido por software e o GNU Radio, que é um software que é livre, roda em Linux, o GNU Radio ele tem funcionalidades como o MATLAB, o Simulink tem, de você conseguir simular também canais e tudo, só que com a facilidade não, o adicional, de ele se comunicar com os rádios reais. Então você você modula, porque a ideia do rádio definido por software é essa, você vai fazer em software muita coisa que no rádio seria somente em hardware. E ele tem o parte do rádio mesmo, físico, que é mais a parte da transmissão. Então, eu quero fazer uma modulação, sei lá, AM. Pronto, ele transforma-se, porque você programa ele todo no GNU Radio, o software, um rádio AM, e aí ele transmite usando o radinho que você vai ter lá. Eu quero fazer um FM. Basta mudar a parte do programa e ele vai usar o rádio para transmitir. Então, com isso, você consegue fazer uma série de aulas práticas com relativamente baixo custo, porque o rádio que a gente vai estar usando no projeto são rádios que mais o amplificador, mais a antena, dava 3 mil. A gente estava vendo que no curso de eletrônica, essas disciplinas em geral, as disciplinas de telecomunicações, são dadas nos últimos períodos, são algumas obrigatórias e outras eletivas, devido, infelizmente, à evasão do curso, já chega nesse período, dessas disciplinas, 15, 20 alunos. Estou dizendo, tá bom, 20 alunos. 20 alunos, se a gente pegasse um rádio por aluno a 3 mil reais, 60 mil você consegue montar um laboratório. E isso daí, a gente estava até observando agora esse período de pandemia mesmo. Se a gente tivesse isso implementado, o rádio é um rádiozinho pequeno, tem a foto lá no artigo, quem quiser pode dar uma olhada lá, do tamanho um pouquinho maior do que um Arduino e tal. O aluno pode levar para casa, fazer as práticas em casa, então também seria entregue a ele com documentação, uma maneira de protocolar aquilo, podia fazer as aulas remotamente, aula em campo, para você fazer teste de visada, de tendo visada, não tendo visada, distância, várias coisas que podem ser implementadas. Então, a proposta é essa, colocar esses rádios que foram usados no projeto com o GNU Radio e criar laboratórios adicionais para o curso, para quanto mais prática os alunos tiverem, botando a mão na massa, tentar diminuir assim a evasão. A ideia era por aí. Entendi. Muito obrigada, viu, Marcílio? Obrigado, Luciana. Tinha dado um pau ali no meu microfone antes, né?
Obrigada, viu, Ok. Renan? Agora nós vamos apresentar o trabalho 3691, Engenharia e Design de Interesse Social, formulação de projetos em carreiras de engenharia no ensino à distância, utilizando o Design Thinking. O apresentador é o Ari Reis Frutoso, e os autores são Ari Reis Frutoso, Davi Alejandro Lazo Vasques. Por favor, Ari. Boa tarde a todos. Então, o nosso trabalho, ele foi realizado justamente baseado numa das atividades práticas da Univesp, que é o projeto integrador. Ele mostra uma metodologia possível de ser aplicada, como organizar essa atividade de projeto integrador, como ela foi feita, como ela foi planejada, como ela foi realizada, e vencendo aí alguns desafios. Dentre eles, por exemplo, a equipe do projeto foi uma equipe de 5 alunos, sendo que cada um residia numa cidade diferente, apesar de todos cursarem o curso de engenharia no mesmo polo, que é o polo de Itapecerica da Serra. Cada um reside numa cidade diferente da Grande São Paulo, alguns até no interior de São Paulo. Então, no planejamento todo e na execução desse projeto, foi muito importante o uso de ferramentas de comunicação online, o WhatsApp, o Google Drive para organizar as informações, reuniões pelo Meet, e a equipe ela fez uma pesquisa de campo, cada um na comunidade próxima de onde residia. Chegaram a gente entendeu por essa pesquisa que um ponto relevante em todos os locais era a questão do tratamento do resíduo sólido, e a gente conseguiu agendar 2 visitas em cooperativas de catadores, conhecer um pouco a dinâmica de funcionamento das cooperativas, cada uma em um município diferente, e a partir dali a gente conseguiu usar o Design Thinking para desenvolver a empatia, para realizar a ideação, a prototipagem da solução, e tudo isso de maneira remota, exceto, lógico, a visita, e a gente conseguiu fazer tudo isso sempre envolvendo a cooperativa em cada etapa do Design Thinking, recebendo os feedbacks deles, e de certa forma construindo ali a 4 mãos a solução, que as cooperativas elas se queixavam muito com relação à alta rotatividade de cooperados, a dificuldade muitas vezes do cooperado quando ele chega, ele entender o contexto, porque não é uma empresa tradicional, a cooperativa, ela tem algumas regras um pouco diferentes das praticadas pelas empresas que estão no mercado, e quando a pessoa começava a entender um pouco melhor qual era a participação dela ali dentro da cooperativa, ela saía. Então, eles começavam do zero, tudo de novo. E aí foi a ferramenta do Design Thinking, ela foi fundamental aí para a gente conseguir trabalhar essa solução, prototipar, que foi um programa de integração que a gente desenvolveu para eles, para que eles conseguissem melhorar o engajamento dos cooperados, e isso a gente não conseguiu trabalhar tanto tempo para ter dados, mas com certeza a expectativa era que isso refletisse também
nos resultados da cooperativa com relação à quantidade de materiais, à conscientização da população, porque durante os bairros que eram atendidos pela cooperativa, existe um relacionamento ali do cooperado com o cidadão ali que ele está separando os materiais para reciclagem. Então, ele depende muito, o cidadão ali, ele depende muito também da orientação do cooperado. Olha, isso aqui é legal, você pode separar, olha, isso aqui precisa higienizar antes de enviar para a coleta seletiva e assim por diante. Muito bacana, viu, Ari? Muito obrigada. Obrigado. E por último, nesse bloco, trabalho 3707, Programa Grandes Desafios para Engenharia, GSSP, da Escola de Engenharia da UFMG. A apresentadora é a Carmela Maria Polito Braga. E os autores são Carmela Maria Polito Braga, Ana Lídia Magalhães Sene, Dimas Alberto Gazola, Luiz Machado, Marcelo Cardoso, Maria Tereza Paulina Aguilar, Roberto Márcio da Silva, Virgínia Sampaio Teixeira Siminelli. Por favor, Carmela. Boa tarde. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Ok. Esse trabalho, ele é uma apresentação do programa, né, GCSP, que é do inglês Grand Challenge Scholars Program, que a gente traduz, né, Grandes Desafios para a Engenharia, que é um programa de uma rede internacional liderado pela ANAI, que é a Academia Americana de Engenharia, mas não é um programa da ANAI apenas, né? A ANAI começou, criou, motivou esse programa, mas hoje ele tem uma coordenação, inclusive, fora de lá, mas é um programa internacional aqui as escolas ou faculdades de engenharia podem elaborar sua proposta de acordo com a metodologia proposta para o programa, submeter ao Comitê Internacional e, quando esse programa é aprovado, a gente passa a fazer parte dessa rede internacional. Houve um workshop na Escola de Engenharia apresentando esse programa, vieram pessoas, né, de outras escolas que já têm esse programa implementado, e houve, então, uma grande discussão. Foi formada uma equipe na Escola de Engenharia, com professores dos diversos departamentos, nós temos 11 cursos de engenharia, e nós elaboramos, então, a nossa proposta. A que se refere esse programa, né? Por que implementar um programa desse tipo? Bom, o que nós buscamos sempre é uma forma de melhorar o ensino, as metodologias, as abordagens, né? Como melhorar a formação dos engenheiros que sejam tecnicamente preparados, né? Capazes de pensar de forma diferente e também capazes de transformar uma ideia numa solução viável. E esse programa, ele apresenta uma metodologia que é integradora, uma metodologia multidisciplinar, considerando que os problemas, como nós já discutimos aqui, vocês que apresentaram anteriormente, abordaram essa questão, professora Luciana, os problemas reais, eles não estão divididos em caixinhas, nós é que dividimos para estudar e entender melhor, mas o problema ele vem inteiro, e nós precisamos entender esse problema, dividi-lo, né, em partes, e propor soluções, e muitas vezes essas soluções elas são multidisciplinares, elas estão na fronteira mesmo, né, das diversas engenharias e ou das ciências básicas com quem nós precisamos interagir. Então, a proposta é desenvolver essas habilidades e com uma visão ética comprometida, né, entendendo que a engenharia é para resolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas em primeiro lugar, né, e não tão somente para gerar lucros ou oferir resultados, embora muitas vezes na prática a engenharia está associada aos negócios, né, e a questão da produção industrial, e essa questão vem junto, mas nós não podemos dissociar, né, da questão ética humanitária, porque a solução dos grandes problemas da humanidade passa por esse compromisso aí da engenharia. E a oportunidade de cooperar em rede internacional, de discutir com colegas de outros países, de outras escolas, os grandes problemas da engenharia. Esses grandes desafios, eles foram pensados ali, propostos, né, pela primeira vez em 2008, por um grupo de futurólogos, de pessoas que estão pensando a tecnologia, as ciências para o futuro, e eles elencaram ali 14
grandes problemas, né, associados à infraestrutura urbana, recuperação da infraestrutura urbana, provimento de energia limpa, de água tratada, né, para todas as pessoas, para todas as aplicações, e entre outros vários problemas. E a Academia Nacional de Engenharia Americana, a ANAI, ela sistematizou esses 14 problemas em 4 grandes eixos transversais, que são sustentabilidade, saúde, então desafios associados à sustentabilidade, à saúde, à segurança e o bem-estar, a alegria de viver, né? E a ideia do programa, a proposta é formar 5 competências, que são chamadas de competências críticas, né, voltadas para esses grandes desafios. Então, todo estudante desse programa, ele tem que ter um projeto, né, de pesquisa, de desenvolvimento, em que ele vai desenvolver ou pesquisar alguma coisa associada a um desses grandes desafios, tá? E as competências, os componentes do programa para a formação do estudante são voltados, então, para a formação, para o desenvolvimento dessas 5 competências críticas, que são a competência multidisciplinar, desenvolvida no programa por meio de um currículo multidisciplinar, que pode ser uma composição de disciplinas da própria escola, mas voltada para o currículo particular daquele aluno. Na UFMG, nós usamos, né, o fato do currículo permitir que o aluno construa uma formação complementar com a orientação de um professor, que é uma formação em área de fronteira do seu curso de origem, portanto, com disciplinas que não pertencem ao currículo do curso de origem, mas que estão na fronteira. Com isso, a gente constrói a estrutura do percurso do GCSP, tem que ser aprovado pelo colegiado do aluno, com orientação de um mentor. Todo o programa é mentorado, todo aluno tem que ter um mentor que o acompanhe o tempo todo, um mentor docente, né? E esse percurso curricular, então, vai prover essa formação em termos de disciplinas. É o desenvolvimento e, né, a formação da competência em talento para pesquisa e para o desenvolvimento, isso é por meio do projeto orientado, competência em empreendedorismo, no sentido de saber pensar uma solução que seja factível, viável, implementável. Não necessariamente dele criar um negócio, pode ser também, mas o empreender no sentido de pensar soluções viáveis, factíveis, que tem que ser viáveis técnica e economicamente também. A competência multicultural, que é a capacidade de conviver com pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, e de pensar os problemas em perspectivas diferentes, não só nas nossas, mas também na perspectiva de um outro país, de uma outra cultura, de reconhecer e respeitar essas culturas e essas diferenças, né, então, de percepção culturais e as necessidades específicas de cada local. Porque o problema, por exemplo, de prover água limpa, ele é um problema mundial, que interessa a todos, mas as necessidades, né, e as possibilidades de fazer isso em cada lugar do mundo são diferentes. Então, é essa perspectiva, e isso aí por meio de interações em projetos. O desejável é que o estudante tenha uma experiência internacional, mas isso demanda recurso. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, mas trabalha também hoje aproveitando as redes e as plataformas digitais para prover essa interação que é viabilizado com um custo menor e é possível, né? Existem várias possibilidades de interação em rede assim no programa. E competência em consciência social, que é desenvolver, então, essa sensibilidade, essa consciência crítica e humanitária, né, de pensar que as soluções têm que respeitar as pessoas e de buscar atender às necessidades delas. Bom, isso aqui é um monte de coisa, tem várias atividades que são propostas para desenvolver cada uma dessas competências, mas é basicamente essa a ideia do programa. No trabalho, a gente discute um pouquinho das experiências do primeiro ano, é um programa recente, aprovado em abril do ano passado. Nós estamos no início, né, com experiências básicas, e a gente discute isso um pouco no artigo e no vídeo. Muito obrigada, viu, Carmela? Eu adorei o seu trabalho, assim, tem muitas curiosidades sobre ele. É uma experiência interessante. No Brasil, a gente foi o primeiro programa aprovado, depois do Instituto Mauá,
mas as privadas elas andam mais rápido para Claro. implementar, né? Então, eles já começaram implementando lá, fizeram uma primeira seleção, nós vamos fazer a primeira seleção, primeiro grupo de alunos agora, no segundo semestre de 2021, que começa agora em outubro, para iniciar no primeiro semestre de 2022, que para nós vai começar em abril. Então, a gente está nesse plano, mas a gente fez uma chamada o ano passado voltada para a questão do Covid, estamos organizando seminários, mesas redondas, dentro dos temas dos grandes desafios, para apresentar o programa, trazer os estudantes de maneira geral para esse debate, né? Muito obrigada. Renan, nós temos perguntas? Yuri? Não temos perguntas, nem aqui nem no site. Não, ainda? O Carmela, eu vou começar, então vou fazer uma pergunta para você, né? Vocês pensaram com um jeito de estruturar esse programa com as atividades acadêmicas complementares e atividades de extensão? Tudo, elas estão envolvidas, porque, por exemplo, para a formação da competência em empreendedorismo, nós consideramos que o aluno tem que participar de algumas atividades complementares, participar, por exemplo, das empresas juniores, participar de iniciativas, de projetos que envolvam iniciativas empreendedoras em comunidades. Então, a gente tem um conjunto de atividades. Na Escola de Engenharia, nós já temos uma resolução de aproveitamento de créditos no currículo dos alunos em função das atividades complementares, dessas outras atividades das quais eles participam. E isso também é utilizado na composição do programa, ou seja, tudo isso é valorizado. Então, a gente elenca um conjunto de atividades que eles devem escolher para participar, para desenvolver essa competência em empreendedorismo. A gente tem uma oficina de projetos empreendedorismo e inovação, tem disciplinas também, mas a gente tem a possibilidade, então, dele participar da empresa júnior, ou de uma empresa júnior, ou de uma competição, né? Na escola também a gente tem várias competições internacionais que envolvem esse aspecto empreendedor também, porque eles precisam pensar não só a solução técnica, como o negócio, vamos dizer, buscar os recursos, construir a solução. Então, a gente tem essas opções. Para as outras, também para a competência em consciência social, a gente considera como alternativa também de formação a possibilidades que a gente tem na escola. Por exemplo, eles participarem do CIPMOI, que é o programa de extensão mais antigo da Escola de Engenharia, que é um curso de preparação de mão de obra industrial, em que os professores supervisionam, mas os alunos dão a maioria das aulas. Tá? É um curso que forma eletricistas, soldadores, cadistas. Então, é um curso noturno, né, para pessoal nessa linha. Participar de um projeto com os Engenheiros Sem Fronteiras. Tem um cursinho Equalizar também, que é um cursinho gratuito que é dado por alunos da Escola de Engenharia. Então, participar disso Entendi. também. Tem outros projetos sociais da escola em que eles devem participar, e isso integralizando crédito. Então, ou seja, toda ação que ele fizer que leva à formação de uma dessas competências, como atividade complementar, ele pode integralizar os créditos. Mas a gente tem também algumas coisas, duas disciplinas, assim, atividades mais na forma de seminários, que nós Entendi. criamos obrigatórios para tentar trabalhar essa mentalidade, né, empreendedora, ética e voltado para os grandes desafios. Entendi. Muito obrigada, Carmela. Renan, Yuri, tem Temos duas perguntas? perguntas aqui no chat. Vou ler a primeira aqui do Reginaldo. Dúvida para a professora Carmela. Como as empresas e indústrias participam nessa iniciativa? Bom, esse programa é um programa da escola, mas a proposta do GCSP é que a gente busque apoio financeiro com as empresas. Então, por exemplo, nesse workshop que foi realizado em 2019, várias empresas foram convidadas a participar para conhecerem a iniciativa, tá? Então, e algumas empresas patrocinaram este evento. Agora, nós estamos buscando, concretizando, porque durante a pandemia nós cuidamos mais de regulamentação interna,
nós vamos definir critérios de mentoria, a regulamentação do programa, enfim, trabalhamos nessa chamada Covid 2019, né? E temos agora essa oficina de sustentabilidade que nós estamos organizando e uma mesa redonda sobre a questão da infraestrutura urbana e pandemia. Mas nós estamos agora estruturando a busca de patrocínio de empresas. Nós estamos começando com as empresas que nos apoiaram o evento, o workshop, e a ideia é que essas empresas contribuam com recursos para patrocinar os projetos a serem desenvolvidos pelos alunos. Então, nós não fizemos uma busca concreta ainda, porque nós não tivemos uma admissão ainda de alunos ao programa, mas nós estamos com tudo estruturado para fazer essa busca. A ideia do GCSP é que as empresas patrocinem esses projetos, que são projetos inseridos, né? Projetos para resolver problemas de comunidade, ou projetos para resolverem mesmo problemas de inovação ligados a uma empresa de inovação, uma empresa incubada, alguma coisa assim. Então, o patrocínio das empresas é muito importante. Então, não é um projeto baseado, embora possa ter, né, baseado em recurso de agência de fomento. A ideia é que empresas, né, promovam essa atividade. Nos Estados Unidos é assim que acontece. Então, você tem empresas que patrocinam iniciativas dos programas nas universidades. Tá? Então, aqui nós estamos estruturando, né? Já temos a coisa estruturada, nós queremos ter os alunos primeiro para a gente fazer uma busca mais objetiva. Então, porque as empresas elas gostam de patrocinar coisas objetivas. Quando a gente leva os projetos, então nós estamos buscando patrocínio para esses projetos, né? Então, essa é a ideia, tá? Muito obrigada. Tem mais uma pergunta para você, mas eu acho que eu vou ver se tem perguntas para os outros trabalhos. Rodar um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa, se você puder depois responder por e-mail, se não der tempo, tá bom? Eu vou colocar o meu e-mail aqui, estejam à vontade também, tá? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Alguém tem pergunta para os outros apresentadores desse bloco? Porque eu tenho uma para o Ari. Se ninguém tiver. Ari, assim, eu gostei muito do trabalho de vocês e quando a gente trabalha faz atividade social, né, desenvolve atividade social dentro da universidade, né, eu participo de algumas e eu vejo como é difícil a gente manter isso, né, e depois eu acho que agora quando você começou a expor falou um pouco do trabalho no início, eu acho que ficou um pouco mais claro para mim, mas eu ainda, assim, não tenho muito claro como que vocês conseguiram manter essa conversa, sabe, do começo ao fim de um projeto, porque realmente eu nunca consegui levar o número de pessoas à frente, assim, num projeto social como esse, assim, porque eu sei que as pessoas entram, como você disse, entra e sai, e você não tem uma continuidade, né? Como que foi, assim, você usou a ferramenta e você acha que foi isso que fez com que as pessoas se mantivessem? Como que foi? Me deu uma luz. Tá. A gente, quando a gente começou a trabalhar o tema norteador do projeto, e a gente decidiu fazer esse trabalho relacionado à coleta seletiva, nós buscamos algumas cooperativas que a gente conseguiria ter acesso. Essa cooperativa em particular que nós tivemos acesso, ela fica em Taboão da Serra e era uma localidade próxima para todos os integrantes conseguirem manter contato com eles. E eles, lógico, eles também, a diretora da cooperativa, ela se mostrou muito aberta para que a equipe conseguisse coletar os dados que a gente precisava e manter as conversas. Agora, eu diria para você que o que faz a diferença num projeto desse tipo, para a gente conseguir manter a comunicação do começo até o final, manter as pessoas engajadas, é muito planejamento, muita persistência e muito compromisso
é basicamente isso, assim, é um trabalho diário. Assim, a gente não ficava uma semana sem se conversar, porque se ficar, o negócio dispersa. Essa é a minha E experiência também. a gente ficava assim, é, é, o acompanhamento, o Davi, que escreveu junto comigo esse artigo, ele foi o nosso tutor da Ah, equipe do entendi. projeto. Isso, ele é doutorando da USP e ele estava fazendo a pós-graduação na Univesp, a especialização na Univesp em educação à distância. Então, a gente, por exemplo, quinzenalmente, a gente tinha uma reunião com ele de orientação. E quinzenalmente, intercalado, nós tínhamos uma reunião da equipe com a cooperativa. Entendi. Então, assim, a gente intercalava essa comunicação para que a coisa não dispersasse. Mas é muito difícil realmente manter a equipe toda coesa Aham, e também a empresa envolvida, no caso, a cooperativa. aham, entendi. E é muito bacana esse programa da Univesp de integração entre graduação e pós-graduação, viu? Muito, Sim. muito legal. Eu gostei demais desse trabalho. Eu também. E ele tem, Poxa, e ele é muito muito obrigado. também a linha do GCSP, porque é um programa, um projeto de caráter que tem a visão social, que tem esse Sim. compromisso, né, de humanizar, desenvolver soluções humanitárias. Ele tem a ideação de um projeto a partir de um problema concreto, né? Então, essa metodologia é muito a cara do GCSP também. Muito legal isso aí. Também achei. Poxa, fico muito feliz. É. Temos perguntas, Renan e Yuri? Prof, acho que é melhor a gente encerrar essa sessão agora e já começar o próximo bloco. Uhum. Então vamos, segundo o nosso Renan aí, que está controlando o nosso tempo, ainda bem que tem ele, né, o Yuri, a gente vai começar o próximo bloco e depois, se nós tivermos tempo, a gente volta para fazer mais perguntas, tá bom? Então, eu peço que os apresentadores continuem aqui desse bloco 2, para depois a gente também dar uma misturada ali, porque eu tenho mais perguntas, tá? Então, vamos iniciar o bloco 3. O primeiro trabalho é o 3731, kit didático de baixo custo, utilizando Arduino para estudo e correção do efeito Bouncing. O apresentador é o Daniel Santos Lopes. Os autores são Daniel Santos Lopes, Ana Flávia Peixoto de Camargos, Carlos Renato Borges dos Santos, Paloma Mayra de Oliveira. Por favor, Daniel, rapidinho. Daniel não está? Eu não perguntei, né, se todos estão presentes aqui, o 3731, 3737, o 3739, o 3463. 3463, sim. 3737, isso. 3737 está aqui. O 3731 está aqui, o Daniel, kit didático utilizando Arduino? Não estou encontrando o nome dele aqui, não. Então, vamos para o seguinte, se ele aparecer, depois a gente volta, pode ser? Então, 3737, que tem um nome errado lá no Cobenge, né, Reginaldo, mas eu acho que o nome do seu trabalho é Treinamento de um Aluno em Algoritmos e Ciência de Dados, como conhecimento adicional à sua grade acadêmica de Engenharia Química. É esse o nome correto mesmo, Reginaldo? Nossa, perfeito, Luciana. E fica difícil falar depois da professora Carmela, do Ari, de todo mundo, né? É difícil. Mas eu vou tentar falar, até porque, puxa vida, Reginaldo, você treinou um aluno, né? Então, é assim, eu queria comentar com vocês mais o desafio do que depois o resultado, né? A gente teve, então, junto com o Tiago e junto com o Leonardo, que está presente aqui nessa apresentação, uma reflexão na entrada da pandemia, né? Assim, para mim, orientar alunos da ciência da computação, fácil, né? Você pega toda a grade curricular, a gente vai levá-lo à construção de sistemas digitais de uma maneira natural. Agora, por uma situação, uma coincidência,
a gente teve a oportunidade de encontrar, então, um aluno da engenharia química, né, que já tem a sua grade, você tem todo o trabalho e todo o plano pedagógico e da carreira, e é nessa interação, como se fosse a questão do aprendizado em iniciação científica, entre o primeiro e o segundo ano, né, num período de 1 ano, gente, a gente colocou um desafio que seria o seguinte, a base da profissão é engenharia química. Só que hoje, será que a parte da plataforma digital, a computação, como é que está inserido nos diversos processos, né? A gente nem precisa comentar como está, se ele é meio que conectado, é bit mais o domínio do problema, para não falar negócio, né? É muito entrosado. Então, nesse 1 ano que nós montamos na publicação do artigo, na verdade, mais do que comentar de um aluno, uma metodologia de formação, onde a gente buscou o seguinte, pessoal, aquilo que é muito forte dentro da área de engenharia de computação, nós destacamos 4 grandes pilares para desenvolver junto com o Leonardo, que foi a questão de técnica de programação, então como um reforço em algumas disciplinas básicas de programação, mas aí um salto para organização de sistemas e de tal forma que a gente pudesse sistemas em computação, mas como plataformas digitais ligados à internet, né? E no momento que nós estamos hoje com essa questão de ciência de dados, inteligência artificial. Então era um trabalho que a gente pudesse fazer como se fosse um resumo de conhecimento. A gente até tomou o cuidado de organizar através de alguns indicadores da taxonomia de Bloom para fazer esse caminho. E saímos desde o básico de uma programação, né, utilizando linguagem Java, depois Python, né, até a trabalhar com algoritmos e métodos para a estrutura de um sistema mais complexo. Qual que era o objetivo junto com o Leonardo nesse trabalho? É que ele servisse de um ferramental da área digital para a carreira, né? Em nenhum instante era assim, não, isso daqui é para desviá-lo da área da engenharia química. Não, pelo contrário, é um conjunto de conhecimento com formação prática que vai certamente ajudá-lo em toda a carreira, durante, né, o curso e provavelmente depois na profissão. Então, esse artigo ele comentou sobre isso, tá ok, Luciana? Foi rapidamente assim, comentando um resumo, Sim. foi nessa linha. Muito obrigada, viu, Reginaldo? Gostei bastante. Então, o trabalho seguinte agora é o 3739, IF, consumo, sistema didático para análise de consumo de energia elétrica e aumento da eficiência energética em instalações. A autora, a apresentadora é a Júlia Gonçalves Lima. Você está aí, Júlia? Nenhum dos autores estão aí. Tem alguém aí? O André Roger Rodrigues, Paloma Mayra de Oliveira, Carlos Renato Tiana, Borges. Oi? perdão, eu tive um problema com a minha conexão. Inclusive, eu queria fazer um adendo sobre o trabalho anterior do kit didático de baixo custo. Infelizmente, o autor não conseguiu comparecer, aí ele pediu para que eu fizesse a apresentação e repassasse as perguntas para o e-mail dele, se eu puder fazer a apresentação dele. Eu acho que a apresentação já está pronta lá, né? Eu acho que aqui a gente pode encaminhar as perguntas para ele, então, depois, né? Pode ser, Júlia? Entendi. Então, eu não poderia fazer a apresentação do... Acho que melhor você fazer a apresentação do seu trabalho e depois a gente encaminha, como a apresentação já está gravada, é só a gente acessar a apresentação dele e depois encaminhar as perguntas, porque a gente não ia só encaminhar as perguntas a ele depois? Sim, dependendo da pergunta, eu poderia responder. Júlia, mas é só porque... porque a gente vai emitir o certificado de apresentação dele. Daí não tem como você apresentar na posição dele para essa circunstância. Porque, infelizmente, ocorreu um imprevisto com ele e ele não conseguiu participar. Não tem problema, mas todo mundo, se alguém tiver dúvida, é só encaminhar para ele, tá bom, Júlia? Sim, eu vou repassar o e-mail dele aqui depois no chat. Então. Por favor. Tá bom? Tá bom. Pode apresentar, então, Júlia. Então, agora eu vou falar. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia. Eu sou aluna do curso de Engenharia Elétrica do IFMG, Campus Formiga.
E hoje eu vou falar um pouco sobre o IF Consumo, que trata-se de um sistema didático para análise de consumo de energia elétrica e aumento da eficiência energética em instalações. Então, nosso trabalho ele consiste basicamente num sistema didático com interface web, que é capaz de realizar a estimativa do valor do consumo de energia elétrica gasto e também o valor em reais. A partir dos dados fornecidos pelo usuário, o que acontece? Nós primeiramente criamos um protótipo e estamos agora realizando a hospedagem desse sistema. O sistema ele faz a coleta de dados, onde o usuário vai fornecer, ele primeiramente irá realizar um cadastro e em seguida ele irá fornecer dados de equipamentos presentes em sua residência. O nosso sistema, a partir desses dados, irá fornecer recomendações práticas voltadas para a economia de energia, com base nessa análise de consumo por aparelho e também por hábito do consumidor. O sistema, ele realiza, além dos equipamentos, o usuário informa a frequência de uso de cada um e com isso é calculado o consumo de energia elétrica. Um dado retirado do Atlas de Eficiência Energética diz que uma parcela de 16,2% de toda a energia produzida no país é perdida. Então, nosso trabalho, o foco dele foi combater o desperdício e as perdas de energia elétrica nas unidades consumidoras residenciais. Para isso, nosso intuito também foi incorporar recursos pedagógicos um sistema especializado. Nós também realizamos Acho que a Júlia caiu, né? Caiu sim, prof. Nós seguimos adiante ou esperamos ela entrar? O que vocês acham? Se puder, o apresentador do trabalho 3463 está aqui? Carlos Henrique de Paula Júnior? Tá? Sim. Tá me ouvindo? Tá. Alô? Oi, Carlos. Vamos só esperar um pouquinho, ver se a Júlia consegue voltar, senão eu passo para você, tá? Para a gente aproveitar o tempo. Tudo bem? Pode ser? Pode sim, sem problema nenhum. Aparentemente a Júlia retornou. Retornou, Júlia? O nome dela já está aqui na sala. Mais mutado. Minha conexão está um pouco instável hoje. Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Pode deixar a câmera desligada, Júlia, para estabilizar um pouco mais a rede, se você quiser. Oi, agora vocês estão me ouvindo? Desculpa, Sim. pessoal, eu Sim. estou tendo muito problema hoje. Após finalizar a simulação do usuário, quando ele efetua a coleta o sistema efetua a coleta de dados, os equipamentos eletrônicos que mais consomem energia elétrica, eles são ranqueados no sistema, por meio de gráficos que são exibidos. E dessa forma, o usuário ele pode reavaliar seus hábitos de consumo, optando por ações que efetivamente resultem na redução dos valores gastos com energia elétrica. Essa ferramenta nós desenvolvemos para o consumidor residencial. Entretanto, estamos aprimorando no meu trabalho de conclusão de curso, nós estamos acrescentando melhorias para que ele seja aplicado aos consumidores prediais, comerciais e industriais. Nessa continuação, nós também estamos implementando o estudo de viabilidade de implementação do sistema fotovoltaico, onde o usuário, a partir dos dados que o sistema fornece, o sistema irá, através de algoritmos, fornecer uma estimativa, mostrando para o consumidor se é viável ou não a implementação do sistema fotovoltaico. Muito bacana, Júlia, muito obrigada.
Então, agora, por último, o trabalho 3463, procedimento didático para dimensionamento de trocador de calor compacto tipo coil. O apresentador é o Carlos Henrique de Paula Júnior. Os autores são Carlos Henrique de Paula Júnior, Luiz Carlos Cordeiro Júnior, Gabriel Oliveira Lara Rosa e Jonatas Durante Lopes. Por favor, Carlos. Sim, vocês estão me escutando bem? Não está Sim. muito baixo, não. Ah, tá bom, então. Vou iniciar minha apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique. Sou aluno de Engenharia Mecânica pela UERJ, localizada em Resende, no Rio de Janeiro. Estou concluindo, inclusive, a minha graduação em Engenharia Mecânica nesse final do ano, durante a pandemia. E esse trabalho tem como propósito o dimensionamento do trocador de calor tipo coil, aplicado em um sistema de freio veicular. Essa iniciativa desse trabalho partiu bem no começo da minha graduação, por interesse da área térmica e da área de mecânica dos fluidos, quando fazia essas disciplinas, e no curso de Engenharia Mecânica. Levei a proposta do trabalho para o meu orientador, que é o Luiz Carlos Cordeiro, e iniciamos o trabalho no laboratório de mecânica, pesquisando inicialmente as referências bibliográficas, como o livro do trocador de calor do Cacassi, e alguns periódicos de revistas internacionais sobre trocadores de calor. Tendo essas referências em mãos, fizemos um modelo analítico teórico desse sistema, desse trocador de calor, né? Então, roteirizamos um procedimento experimental no chassi, que é um veículo funcional que fica no laboratório de mecânica, na UERJ. Inclusive, ele auxilia em algumas aulas práticas na disciplina de fenômeno de transporte experimental, e conseguimos validar esse nosso modelo teórico com o experimental. Fizemos essas análises que foram feitas experimentalmente, tanto parte teórica e experimental, foi por convecção natural e forçada. A convecção forçada, a gente montou um ventilador centrífugo para ter um contrafluxo em relação ao fluido interno desse trocador de calor, e a gente fizemos um comparativo numérico comparativo numérico com o que está no físico ou com o nosso modelo teórico desse sistema. Traçando os resultados, além dos numéricos, nos trouxe um aprimoramento técnico no dimensionamento no trocador de calor tipo coil e aplicando nesse sistema de freio. E a gente conseguiu concluir também que não só aplicando nesse sistema de freio, mas também em outras aplicações tem esse trocador de calor. E abrindo dessa forma trabalhos futuros com as empresas da nossa própria região, aqui fica no Polo Industrial de Resende, nessa aplicação térmica. Então, tivemos uma otimização também de dimensionamento do trocador de calor em diversas geometrias, não só com forma circular, mas também de forma elíptica e também retangular. Traçamos também um trabalho, não ficou apenas a parte de estudo avançado. Tivemos também um desenvolvimento para a parte de aulas práticas para os alunos. Fizemos esse modelo teórico como passo a passo para os alunos e aprenderem também essa especificidade técnica. Então, os alunos de curso de engenharia mecânica, eles conseguem ter, além da sala de aula, né, toda a teoria, eles conseguem aprender também de forma prática de como funciona a teoria e a prática, né? Toda essa expertise é justamente aplicada na disciplina de fenômeno de transporte experimental. Logo, o aluno terá um conhecimento bastante prévio de como se aplica a teoria com a prática e sai com essa expertise técnica. O laboratório, para mim, né, como aluno, ele ajudou bastante a ter esse conhecimento técnico, para justamente meus trabalhos com TCC, meus trabalhos de projeto de estágio, e me ajudou a reinventar também como engenheiro, né, como experiência própria. Então, fica até meu agradecimento pela universidade, também meu orientador, por essa oportunidade desse trabalho. Foi justamente, concluindo, né, por fim, esse foi o meu trabalho desse estudo, dimensionamento do trocador de calor. Muito obrigada, Carlos. Eu gostei bastante do seu trabalho, viu? Assim, achei muito bacana como vocês fizeram, né? Fazer transferência de calor já é uma disciplina difícil, né? Que os alunos de curso de engenharia mecânica normalmente acham difícil, né? E fazer ficar mais agradável, aprender mais colocando a mão na massa, mais na prática, eu acho que é muito bacana. E como que foi agora na pandemia para vocês fazerem? Você chegou a fazer isso na pandemia ou você já tinha toda a parte experimental pronta antes?
já estava pronta a parte experimental. Agora, por exemplo, esse primeiro projeto, esse projeto já é bastante consolidado. Já tem uns 3, 4 anos que eu já faço esse projeto, né? Agora a gente está mudando as geometrias desse trocador de calor para o meu TCC, e junto com os alunos, o Gabriel Oliveira e o Jonatas, durante. Então, agora, durante a pandemia, não teve essa disciplina de fazer um transporte experimental, infelizmente, no curso da UERJ. Mas, para o meu TCC, nós estamos indo esporadicamente no laboratório para continuar com essa pesquisa. Né? Entendi. Quais são as geometrias que vocês vão usar agora no trocador de calor, por curiosidade? Bom, atualmente, a gente utiliza de forma circular, e agora estamos simulando na parte de retangular e elíptica. A elíptica também. Também. Das 3 formas de geometria diferentes. Que bacana. Todas essas análises... desculpa. Não, desculpa, pode falar. E todas essas análises, elas são, pelo livro do Kakassi, né, Trocador de Calor, ele fala que conforme a geometria, vai mudando a geometria e o número de volutas e os espaçamentos entre as volutas, você tem um ganho maior de troca térmica. Sim. Então, por exemplo, de forma retangular ou elíptica, né, você tem um ganho maior de 20% a 40% de troca térmica, diferenciando com um coil apenas circular. Entendeu? Entendi. Muito bacana. Eu gostei bastante do seu trabalho. Eu acho que eu vou dar essa ideia aqui, viu? Eu não sou dessa área, não, mas eu acho que eu vou dar essa ideia aqui, que eu gostei bastante do seu trabalho. Obrigado. Tem perguntas, Yuri e Renan? Não? Não temos perguntas, não temos nenhuma pergunta. Acabou de chegar uma pergunta aqui. Por favor, pode fazer, Yuri. Ok, é do Marcílio, para o grupo 37 e 39, a Júlia. Vocês pretendem implementar módulos para monitorar os equipamentos em tempo real? Sugestão, monitorar com ACS 712 mais ESP 32 e jogar na nuvem para o usuário observar para o browser ou app no celular. Olá, Marcílio. Obrigada pela pergunta. Então, nós pretendemos sim. Inclusive, uma das funcionalidades que nós estamos pretendendo implementar é o consumo real mesmo, porque, a priori, o nosso... Travou? Júlia, nós não estamos te ouvindo, Pretendemos sim. É uma das próximas etapas. Vocês conseguiram me ouvir? Não, só o comecinho. Tá. Então, desculpa. Então, como eu tinha mencionado, agora deixa eu colocar só... Como eu havia mencionado, uma das próximas etapas é... Travou de novo. Incluir o sistema fotovoltaico. Para isso... Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora não mais. Não sei se você está falando. Acho que a Júlia saiu e vai entrar de novo, né? Então, entrou novamente. Oi. Marcílio, respondendo a sua pergunta, o intuito da nossa continuação é incluir, sim, um monitorador de energia para atender os dados de consumo real da residência, porque o nosso sistema hoje, ele realiza apenas a estimativa. Então, uma das etapas que nós vamos implementar é o consumo real da residência, onde o sistema ele irá ler os dados de um medidor e, a partir disso, nós vamos estudar a viabilidade de implementação do sistema fotovoltaico. E nós também vamos implementar medições, onde o usuário vai colocar, por exemplo, os dados de incidência solar da sua região para calcular o número de placas e dos módulos fotovoltaicos.
Ok, Júlia, obrigado. Eu perguntei só porque a gente já fez um trabalho com os alunos bem parecido. Então, a gente media usando esse ACS, que é o efeito Hall, né, para medir a corrente. A gente não pegou, a gente não mediu a tensão, a gente usou constante 220 volts, eficaz, né? A gente não quis ficar monitorando a tensão. Poderia botar um transformadorzinho, medir, mas a gente usou já a constante, só ficou integrando a corrente, calculando a potência o tempo todo, e aí jogava para a nuvem, e aí através de um aplicativo ou até de um browser, a pessoa podia ficar monitorando. E aí a gente tinha o uso de um IA, porque a pessoa dizia qual era tipo, alguns limites que a pessoa tinha, e aí ficava monitorando e dizendo, olha, esse mês você não vai conseguir chegar na tua meta não, por causa disso e disso. Então, recomendamos diminuir esse e esse equipamento. Ele tinha uma inteligênciazinha para poder fazer isso. Mas é legal esse tipo de trabalho. E tem equipamentos comerciais utilizados para parecido com isso, só que com nível maior, usados em prefeituras. Tem uns equipamentos, me esqueci agora, o EcoEnergy, eu acho que era uma coisa assim, que é para algumas prefeituras e ele ficava monitorando cargas não prioritárias. Então, tipo, no início do mês ligava tudo, mas para perto do final do mês começava a desligar algumas cargas não prioritárias, quadra de futebol da cidade, poste, 3 postes sim, a cada 3 postes desligava um, tal, para poder a prefeitura ter a economia prevista por mês. Aí, depois, Sim, qualquer coisa, manda meu e-mail para vocês lá. sim, por favor, envie mesmo. Legal. Nós tínhamos pensado também em utilizar o Fluke, o 435, que é um analisador de energia, mas nós estamos estudando para ver o que vai ser mais viável para o sistema. É porque o Fluke é caro, né? Assim, dentro de uma Sim. casa, de uma residência, você com um desse que eu estou dizendo, você bota um em cada tomada, né? Fica parecendo como se fosse um Benjaminzinho, né? Que você bota na tomada e o equipamento você liga nele. Então a gente fez assim. Em cada tomada tinha um que ele ficava monitorando exatamente aquele equipamento, geladeira, micro-ondas. Se a pessoa ia passar ferro, colocava ele também no ferro, ligava através deles. E aí eu acho que na residência a gente tinha feito com baixo custo, eu acho que a gente fez, só fez 8. Mas a ideia era poder ter mais, né? Só para não gastar demais, para o projeto, 8 foi suficiente para botar para funcionar. Nossa, mas a ideia é muito boa. Muito obrigada, viu, Marci? Beleza, Juliana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tem mais perguntas, Yuri? Tem mais 2 perguntas, uma aqui no chat, que é para esse mesmo trabalho, e temos uma outra no site, que é para outro trabalho. Vou ler a desse trabalho, o 3739. Os dados dos equipamentos são informados pelo consumidor ou existe uma base de dados? Pergunta de Mauro Tavares. Então, nós criamos um banco de dados com os principais equipamentos presentes no mercado. Nós também incluímos dados do Inmetro e umas planilhas do Procel com os principais equipamentos. Nós realizamos uma Smart Média, que é a potência média dos principais equipamentos, e também o usuário pode realizar o cadastro, caso ele conheça a potência do seu equipamento. Nosso sistema tem uma função onde ele pode cadastrar o equipamento. E caso ele não conheça também, existem algoritmos nós desenvolvemos, por exemplo, para o ar-condicionado. Caso o usuário não conheça a potência do seu ar-condicionado, ele vai informar o tamanho do cômodo, se existem janelas, quantas pessoas frequentam o cômodo, se existem equipamentos eletrônicos que podem ser dissipadores de calor. E o sistema, através desse algoritmo, ele vai fornecer uma potência estimada. Do televisor também existe, nós desenvolvemos um algoritmo que, através da diagonal do televisor, o usuário pode medir a diagonal, informar se a televisão é plana, se ela é tubo, e o sistema ele vai calcular a potência desse equipamento. Bacana. Mas, sim, respondendo, obrigada, a gente viu, criou um banco de dados. Muito obrigada, viu, Júlia? O Mauro também agradece. Pergunta que tem lá no site, Yuri? Tem mais uma aqui do Luiz Cordeiro. O COIL é o futuro para diversas aplicações. Poderia o Carlos dar alguns exemplos? Deixa eu ligar a câmera aqui, um instante. Sim, temos algumas aplicações bastante
inclusa tanto na parte de veículos elétricos e na parte de nanofluido. Por exemplo, eu trabalho na parte de cooling no sistema de geração de baterias de veículos elétricos, uma montadora, e no meu projeto, no qual eu trabalho, a gente utiliza o coil justamente para fazer a troca térmica no sistema de refrigeração das baterias. Então, ele é bastante aplicado e tem uma eficiência muito grande implementado com um condensador convencional. A parte de nanofluido já é um estudo bastante avançado na Europa e também nos Estados Unidos. E a mistura do nanofluido junto com um trocador de calor do tipo coil, você potencializa ainda mais a parte de troca térmica. Então, são duas aplicações bastante referenciadas, assim, tanto pelos livros quanto revistas técnicas, bastante aplicáveis na área de trocadores de calor. Muito obrigada, viu, Carlos? Nada. Seguimos, então, a perguntas? Não, por enquanto não. Não? Mas eu tenho uma para o Reginaldo. Reginaldo, você está aí? Tá, né? O Reginaldo, eu achei muito legal como vocês fizeram. Para eu entender, você é da área de computação e estava fazendo um trabalho junto com o pessoal da engenharia química, né? De universidades diferentes, né? Sim, então, da Federal e da USP. São Carlos. Isso, eu vi também, da Federal de São Carlos, e da UFSCar e da USP. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu achei muito bacana como vocês colocaram aquelas tabelas, aqueles quadros lá mostrando as competências e relacionando com a taxonomia de Bloom. Achei assim sensacional. Vocês chegaram a mostrar esses quadros para os alunos, para eles entenderem como estavam sendo desenvolvidas as competências, ou vocês não mostraram? Como foi? Não, a gente discutiu, né? E na medida que... Porque, na verdade, o próprio aluno, ele sabe que a computação vai ser uma grande ferramenta para ele como futuro da profissão, como pesquisador ou como engenheiro na indústria, só que a gente mostrou que, atrelado a isso, tem o conceito de colaboração. Quer dizer, o que antigamente se especificava algo para se fazer em computação, hoje a computação é o business, ou é o domínio do problema, né? É cuidar da saúde, é um fluxo petroquímico, algo assim. Então, nesse sentido que a gente trabalhou aquelas soft skills, né, Luciano? Então, relacionada à colaboração, comunicação, por exemplo, você entender o domínio do problema ou do business para você achar o que pode vir para a computação, é uma coisa que assim, bastante amplo, a gente precisa disso, né? Então, isso foi uma consequência, assim, que acabou vindo, que a gente acabou medindo aí dentro dessa, usando aí a referência da taxonomia, né, de Bloom. Sim. Eu achei muito bacana, assim, né, usar inteligência artificial para poder ensinar a falar de coisas que existem, que são futuro, né, que são presente e futuro, para ensinar e falar, você está dentro desse contexto, não é só quem é da área de computação, né, quem faz engenharia de computação ou ciência da computação, que pode fazer isso. No seu contexto você também pode, você usa, né. Eu acho que isso só assim, eu acho, mesmo para manter os alunos motivados, né, e quererem fazer mesmo as coisas, né, Reginaldo? Eu acho que Viu, Luciano, só uma coisa para acrescentar para os colegas, né? A gente fala em open source, então, mas no fundo, o nosso contexto aqui é compartilhamento de conhecimento. Aí o open source é a força da comunidade desenvolvendo coisas. E hoje é força de conhecimento em sistemas e em dados também. Sim. Né? Então, o Leonardo teve condição de trabalhar dados públicos para trabalhar uma máquina neural para reconhecer imagens, né? Sim. Aí você fala assim, poxa vida, isso daí é só o pessoal com muita profundidade de computação? Não, ele está disponível, né, a ponto de algumas universidades estarem ensinando blockchain, né, programar blockchain para advogado, para construir contratos. Então nós estamos num momento bem maluco aí do digital, né? Eu acho também. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, Reginaldo? E incentivar muitos alunos. Eu gostei muito do seu trabalho. Parabéns mesmo. Obrigado. Temos mais perguntas, Renan e Yuri? Não temos, mas podemos começar a nos encaminhar para o encerramento da sessão, se for o prazo. Temos aí mais 12 minutinhos. Então, mas posso fazer perguntas para os
grupos anteriores, do bloco anterior, para o grupo do bloco 2? O Marcílio Claro, e o temos mais Pedro. 12 minutinhos. Então vamos aproveitar para bater um papo. Vocês viram que eu gosto de conversar, né? Vou perguntar para o Marcílio. Marcílio, vocês, assim, eu percebi que nessa sessão teve muita elaboração de kits didáticos, meios de driblar, né, a nossa crise financeira, que todo mundo, nós sabemos que vivemos uma crise financeira nas universidades, né, especialmente nas públicas, né. E aí vocês conseguiram fazer um jeito novo de ensinar, e o equipamento que vocês vão usar em várias disciplinas, pelo que eu entendi, né? Essas disciplinas, elas são no mesmo semestre? Vocês estão pensando em fazer algum projeto integrador? Como que é? Como que é assim? Ou é tudo uma por semestre, e você vai fazer uma coisa muito específica em uma disciplina, outra muito específica em outra? Como que é isso? Você pode me falar, Marcílio? Bora lá. Bem, no curso de eletrônica, tem lá no artigo, a gente fez um estudo de quais são as disciplinas mais voltadas para telecomunicações. Então, tem sinais e sistemas, que é logo no início, assim, não acho que é 5º período, depois vem princípio de comunicações, que é 7º período, e depois aí vai ter muitas eletivas, comunicação móvel, comunicação digital, a parte de antenas, e aí são várias disciplinas diferentes. Algumas podem ser realmente, de fato, no mesmo semestre. E aí, como eu disse, como esses equipamentos, eles são pequenos, certo? Tanto que na estimativa de custo que a gente fez lá, a gente diz, o laboratório, dá para sair um laboratório em torno de 60 mil, contando como sendo na faixa de 20 alunos, cada rádio com antenas e tal, dá na ordem de R$3.000, porque esse equipamento foi importado, mas já com a taxa de importação, com tudo, deu na ordem de R$3.000, os rádiozinhos. Então, 60 mil dá para fazer esse laboratório, e esse laboratório, ele pode ser, numa aula, ser usado por uma turma, na próxima aula, isso quando for no presencial, né? Na próxima aula já ser usado por outro, porque ele é muito pequenininho, então é só botar numa caixa, todo mundo levar para outra sala, mas assim, a previsão era usar os laboratórios de informática. Por quê? Como é o rádio definido por software, ele roda, uma parte dele é no software, e a outra pequena, que é a parte que ele joga para o rádio e o rádio transmite, então a parte do computador, nós na universidade mesmo temos diversos laboratórios de computação. Então, laboratórios específicos de telecomunicações, não. Mas laboratórios de computação, onde estão as aulas de informática, as aulas de CAD, tudinho, são vários. Então, pode levar para qualquer um. Então, terminou aquele laboratório, vai continuar sendo usado para uma aula de CAD, mas poxa, bota tudo numa caixinha, o radinho, leva para outro laboratório, distribui para os alunos, cada um bota o cabo USB, ligou, já está pronto para funcionar no outro laboratório, na outra aula. Então, e como eu disse, ainda até poderia ser, como eu disse, a gente não implementou ainda, porque o projeto, que é o do comunicação veicular, ainda está em fase de conclusão. Até lá, os equipamentos são dedicados ao projeto. A partir de fevereiro é que a gente pretende usá-los para as aulas. E aí, quando a gente for usar nessas aulas, se já ainda tiver remoto, aí é que a gente diz, pode emprestar para os alunos levarem para suas residências. E aí, no caso, se for 2 disciplinas no mesmo semestre, aí teria que ser coordenado isso, porque o aluno da disciplina tal estão usando nessa semana, mas na próxima semana aí sim, devolvem e emprestam para os alunos de outra disciplina, porque eles podem ser usados na disciplina do mesmo semestre, mas não precisa ser todas as práticas, toda semana ter uma aula prática. Então, os alunos podem até o professor fazer um caderninho com as práticas para serem implementadas, se for remoto ainda. O aluno leva para casa e vai montar. Pega 2 alunos, um com um computador, notebook e um rádio, outro com outro notebook e outro rádio. Vamos transmitir agora AM, tal, fez a transmissão. Vamos transmitir agora FM, faz a transmissão, daquele em duplas. Vamos usar esse tipo de antena, uma antena omnidirecional, vamos usar uma antena outro tipo, a log periódica, e aí ele vai usando aquilo ali, faz todo o roteiro de práticas daquela disciplina, guardou o kit, entregou na universidade, a gente já passa para outra disciplina, da outra semana os alunos pegarem, então tem como coordenar isso, de forma que o mesmo laboratório seja usado para diversas disciplinas, mesmo sendo no mesmo período. Entendi. Muito obrigada, viu, Marcílio? Nada. Eu também fiquei um pouco abismada com os números os índices de evasão, né? Bem alto, né? Bem alto, bem alto. Isso é só na Gostei muito pandemia... desse trabalho também, viu, Marcílio? Obrigado, Carmela.
E na pandemia, nós temos notado a evasão ainda vai piorar, né? Então, nós temos sentido. Por exemplo, eu sou professor da disciplina de projeto final de curso e durante a pandemia, normalmente se matriculam para defender o projeto final de curso 30 alunos, mas que durante o semestre remoto, desse ensino remoto, quando chegam para defender no final do semestre, defendem 8 de 30 que... Aí os outros ficam, no semestre que vem eu pago, semestre que vem eu faço. Até porque não está podendo, mas você quer, às vezes, um aluno quer fazer um experimento, que quer ir para o laboratório, porque, eu vou montar um equipamentozinho aqui, mas eu quero medir um sinal com osciloscópio, e aí ainda não está autorizado o uso do laboratório lá presencial. Entendi. Então, tá é isso, muito isso. obrigada. E eu vou fazer a última pergunta, posso? Já que ninguém está perguntando, eu aproveito. Pode sim, claro que pode. Eu vou fazer uma pergunta pro Pedro Wallace, com relação ao do uso de realidade virtual e laboratórios virtuais no ensino de engenharia. Você está aí, Pedro? Tá, né? Estou. Ô Pedro, eu gostei bastante. Sabia assim que eu nunca tinha visto um trabalho, desculpa a minha ignorância, né? Mas eu nunca tinha visto um trabalho falando de modo tão claro assim essas diferenças entre os laboratórios, né? Que é virtual e realidade virtual, né? Isso eu gostei de ter lido porque eu acho que eu já cometi algumas gafes, né? Acho que eu já falei coisa que não era, né? Então, desculpa se eu continuar falando alguma coisa, apesar de tentar achar que ter aprendido um pouco, né? E você acha, assim, que depois que terminar a pandemia, vocês vão usar os laboratórios que vocês fizeram? Vocês tiveram agora na pandemia esses laboratórios virtuais ou não? Ou realidade virtual, vocês tiveram agora? Eu falo da minha experiência. Isso. Eu tive 3 matérias de laboratório, onde 2 delas foram realmente apenas expositivas. No caso, eu via a experiência pelo YouTube e fazia um relatório sobre ela, os dados dela. Contudo, eu também, porém, tive ainda uma experiência com um laboratório virtual e senti uma diferença gritante até conversando com o meu ciclo interno, né? Os demais colegas de turma, conversamos que foi algo realmente muito, vou falar de um jeito mais básico, muito legal. A gente teve mais envolvimento com a matéria, por exemplo. A outra, a gente ficava desmotivado. O uso do laboratório virtual, da matéria que eu estou falando, seria um laboratório de química. No caso, até para realizar o experimento pelo laboratório virtual, era obrigado a colocar EPI, senão o aplicativo não ia. A nossa profe... a gente achou muito interessante. Aí fazia em grupos os trabalhos, né? Aí um ficava responsável por compartilhar a tela e utilizar o aplicativo, e outro ia dizendo, os passos a passo são esses. E com isso conseguimos os nossos próprios dados. Não, tanto é que desse jeito um trabalho ficava até diferente de outro, né? Grupos distintos. Sim. Diferente do que ocorria expositivo, que o vídeo no YouTube era o mesmo dado para todo mundo. Então, meio que acabava sendo, eu acho que até diante para o próprio professor, a correção, porque é basicamente muito igual. Os dados não iam variar. Sim. O final ia chegar no mesmo. Contudo, com o uso do laboratório virtual, é possível ter mudanças de dados. Sim. Tem uma pergunta aqui pelo ouvir no chat. Uma pergunta para você? Pode fazer. Posso fazer? Pode fazer, Marcílio. Tá. Ô Pedro, eu estava vendo também do seu trabalho, e aí assim, eu vi que você tinha feito uma revisão bibliográfica sobre os laboratórios, aí eu fiquei na dúvida. Primeiro, qual é o teu curso? Engenharia Civil. Civil, certo. Pronto. É porque quando você fez... Não, tranquilo. Era só para saber qual era o curso, assim, civil. Porque, dependendo do curso, tem, às vezes, mais facilidade, né, de ter laboratórios virtuais, acho que é para determinadas aulas práticas e tal. E aí, quando você falou da revisão bibliográfica, eu fiquei pensando que você ia falar alguns, assim, aplicativos, talvez. Nesse que você teve da disciplina de Química, ele era, você sabe dizer, se o professor usou algum que já existia, assim, algum aplicativo, algum software desenvolvido por outros ou foi desenvolvido por ele? Porque eu pergunto, é que a dificuldade, por exemplo, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa do tipo, mas não tem a capacidade. Por exemplo, se fosse para
programar mesmo um ambiente virtual legal, tudinho, que seja interativo e agradável para o aluno, eu não ia ter essa capacidade para fazer. Mas, às vezes, existem alguns motores usados para jogos tal, que são mais fáceis, mais intuitivos. Eu me lembro, eu tenho alguém que comentou isso agora, um deles que disse isso, que a pessoa consegue até programar, mesmo sem tanto domínio. Então, você sabe, se esse de química, o que o professor usou, era desenvolvido por ele ou se foi comercial? No caso, não foi desenvolvido por ele, já era um comercial e felizmente agora eu não vou conseguir falar com o senhor qual seria o nome. Pode colocar aqui o e-mail do senhor que assim que eu conseguir o nome do aplicativo, do site que a gente utilizou, eu posso até repassar para o senhor. Que nele, além do laboratório de química, tinha várias subdivisões, que no caso eu não estava apto a entrar. Mas eu lembro de ter visto outros laboratórios além do de química, e além de outras experiências de química do que eu utilizei. O Já é Natanael um software pronto. comentou agora no chat mesmo, que eu também conheço, que é o Tinkercad. O Tinkercad, para quem é de eletrônica mesmo, é ótimo. Você tem, mesma coisa, você bota lá o protoboardzinho, coloca os componentes, aí puxa o multímetro, coloca o multímetro para medir, então você faz todo o experimento também ali. E aí existem outros. Por exemplo, na universidade onde eu dou aula, tem um professor que aí ele tem muita competência para desenvolver isso, porque eu não passo longe disso. Ele fez um na área de mecânica, o MK5, que é o professor de lá da UPE, e aí ele simula, por exemplo, ambientes industriais. Então tem área com esteira, mecânica, ponte rolante, ponte móvel, tal. Aquilo ali tudo andando, a pontezinha mexendo, aquela esteira levando os equipamentos, as caixinhas, os sensores notando que está passando aquela quantidade de caixas para você programar tipo um CLP. Aí você faz a programação no CLP, no software do CLP mesmo real, da Siemens e tal, ele incorpora para dentro do programa dele e ele sai controlando aquele ambiente virtual lá, vendo o que você programou, se acontece mesmo. Você diz, a cada 3 caixinhas derrube uma. Aí ele lá tem um negócio, um pistão pneumático, que a cada 3 caixas ele empurra uma para fora. Você faz a programação do CLP mesmo. É muito legal. Essa parte de virtual, principalmente para essa parte que nós estamos agora do ensino remoto, tudinho, é muito boa. Então vale muito a pena. Legal se vocês quiserem. Valeu. Também acho. Muito obrigada, gente. Acho que agora nós partimos para o fim, então, Renan e Yuri. Sim? Vamos encerrar. Vamos encerrar, então, a nossa sessão. Quero agradecer todos os apresentadores e participantes que estão aqui, quem também participou pelo chat, lá pelo site também, quero agradecer, né? Muito obrigada também, Yuri e Renan, por todo o suporte aqui, né? Nós trabalhamos juntos. E aí, moçada, né? Ó, a mania de dar aula, né? E aí, desculpa. Se vocês tiverem dúvidas ainda, né, podemos perguntar uns aos outros, mandando e-mail. O e-mail está disponível tanto no vídeo quanto no PDF do vídeo. Fica aí, muita gente já passou e-mail também aqui, tá? Eu também vou passar, então desejo uma boa tarde, um bom congresso. A programação tá boa, vejam lá, participem, que é muito legal o Cobenge. Valeu pelas discussões. Muito boa a sessão. Obrigado, gente. Obrigada a você. Obrigado. Obrigado, Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado a Tchau. todos. Muito bom. Obrigado Posso a tirar todos. uma Até mais, dúvida pessoal. rápida? Pode. Opa. Onde fica disponível os vídeos da apresentação? Tá Entra na sessão. Embaixo na Ah. sessão ficam os vídeos e a apresentação PDF. Quando você Se cola você- antes de entrar. Né? Se você está vendo isso aqui pelo browser, é só descer. Aí vai estar embaixo onde está a tela que aparece a gente, ali a tela de quem está falando, Isso. embaixo vai ter do lado esquerdo o PDF, do lado direito o vídeo. Agora, os vídeos das sessões dirigidas, das outras, aí vão Isso. ser disponibilizados, que são os síncronos, ainda vão ser disponibilizados. Até 10 dias depois do congresso vai ter disponibilizados. Isso que eu gostaria de saber. Tá bom. Pode- Obrigado, tá? Nada. Obrigado, gente. Então, Tchau. boa tarde a Ginaldo, todos. gostei Até muito mais. do seu trabalho também. Eu também. Obrigado, gente. Tarde. Tchau. Inteligente a trabalho bom. abordagem. Muito bom. Terminando com Também. ciência de dados, analisando. Muito bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.
Muito bem, então encerramos. Obrigada, viu, Renan? Obrigada, viu? Demais. Imagina, a gente já pega o jeito, já são tantas vezes nesse negócio, É a gente verdade. já pega o jeito. É verdade. Mas muito obrigado também pela oportunidade, professora. Eu que agradeço. Nos encontramos aí nos eventos. Aí, é verdade. Quem sabe ano que vem, presencialmente. Quem sabe pessoalmente. É isso. Até mais, então. Tchau, boa tarde, Tchau. gente.